Olá, pessoal. Deus abençoe vocês. Eu queria dividir com você agora aqui uma palavra. Então, se possível, se você puder pegar a Bíblia agora para ler junto comigo, se neste momento você está impossibilitado de parar e pegar a Bíblia, então na primeira oportunidade aí que você tiver, você para um pouquinho e acompanha comigo. E você que pode fazer isso agora, então abra aí, por favor, no livro de João, capítulo 6. Vamos ler juntos aqui, desde o primeiro versículo, que diz assim: Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguiu numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão que vinha ter com ele, disse a Filipe. Muita atenção agora no que Jesus disse para Filipe. Preste atenção. Olha o que Jesus disse para ele. Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Então, aquela grande multidão, e Jesus pergunta assim, chama Filipe e fala assim: Ô Filipe, aonde nós vamos comprar pães para matar a fome de tantas pessoas, dessa grande multidão? E no versículo 6 diz assim: mas dizia isto, olha aí outro detalhe, mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Então, quando Jesus faz essa pergunta para Filipe, foi só para provar ele, foi só para experimentar, porque é a mesma coisa, né? Experimentar e provar é a mesma coisa. Quando você vai numa loja, lá no fundo, geralmente tem um lugarzinho chamado provador. Então, você vai provar se a roupa serve. Então, provar e experimentar é a mesma coisa. Então, essa pergunta que o Senhor Jesus fez para Filipe foi exatamente para provar, para experimentar ele. Quando Jesus fala: vem cá, onde nós vamos comprar pães para toda esta multidão? Então, o que Jesus esperava de Filipe? O que seria o certo? Filipe olhar para Jesus e dizer: olha, o Senhor é Deus, o Senhor é grande, o Senhor pode multiplicar, o Senhor pode mudar tudo que o Senhor quiser, e o Senhor, sendo o próprio Deus, para o Senhor não é nada para alimentar toda essa multidão. Quer dizer, isso seria com o olhar espiritual, o olhar da fé. Agora eu pergunto para vocês, será que não há situações também que vêm para nos experimentar? Para ver qual vai ser a nossa resposta diante de um problema, diante de uma situação, quando somos provados, experimentados? Será que quando algo dá errado ou surge um problema na nossa vida, e naquele momento que estamos sendo experimentados, será que a nossa resposta ou a nossa reação é uma reação boa ou uma reação má? Uma reação espiritual ou uma reação carnal? Então, quando Jesus pergunta para Filipe, veja qual foi a resposta de Filipe. No versículo 7, Filipe responde, né, e diz assim: respondeu-lhe Filipe: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Quer dizer, Filipe falou: Senhor, não tem jeito não lhe bastaria, nem 200 denários, né? Geralmente um denário é um dia de trabalho,
Então, 200 dias de trabalho não daria para comprar os pães suficientes. Quer dizer, Filipe limitou. Ele limitou ali o poder de Deus. Porque quem estava falando de 200 denários? O próprio Deus estava ali, representado pelo Filho, pelo Senhor Jesus. Então, ele pode todas as coisas. E Filipe falou, olha, 200 dias de trabalho ainda não dá. Quer dizer, ele limitou. Aí diz assim, no versículo 8. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus, está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto o que é para tanta gente? Quer dizer, mais colocando limites, né? Falou, tem ali 5 pães e 2 peixinhos, mas o que isso vai adiantar? Né? Então, às vezes, essa é a resposta de muita gente. Poxa, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou resolver aquilo? Será que tem jeito? Será que, olha, eu perdi isso, eu perdi aquilo. Olha, ninguém me ajuda. Tá difícil. Mas eu quero que você olhe com os olhos espirituais. Então, quando esse outro discípulo disse, olha, tem ali um rapaz, mas o que ele tem também não vai dar. E no versículo 10 diz, disse Jesus, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Olha só o detalhe, quanto queriam. Então, se a pessoa queria 2, ela recebia 2, se para ela se satisfazer eram 3, então ela recebia 3, quer dizer, não houve limites. E no 12 diz, e quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, como sobraram aos que haviam comido. Está vendo? Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Enfim, mas o que eu quero deixar bem claro aqui para vocês? Que há situações que acontecem, que Deus permite para experimentar. Se você puder depois voltar lá naquele versículo, né, para ficar bem gravado, no versículo 6, quando Jesus fala a Filipe, no versículo 5, Jesus fala a Filipe, onde compraremos pães para lhes dar a comer? Aí no versículo 6, mas dizia isso para o experimentar. Então nós muitas das vezes somos sim experimentados. Quem sabe você está sendo experimentado agora, passando por uma luta, passando por uma situação, mas eu quero encerrar essa mensagem dizendo para você o seguinte, se você crê, esses 5 pães e 2 peixinhos vão multiplicar. E para aquilo que parecia que não dava para todo mundo comer, sobraram 12, né? Deixa eu confirmar aqui a quantidade. Diz aqui, assim encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram. Então, em nome do Senhor Jesus, mesmo que você esteja passando uma situação, não estou dizendo só com relação à vida financeira, não, qualquer situação, qualquer problema, se você está sendo experimentado, passando por um deserto, confia, porque quem está conosco é o Espírito de Deus e Ele pode todas as coisas. Então Ele vai te dirigir,
ele vai te sustentar na sua fé, vai manter a chama da fé acesa, e se você estava fraco, receba força agora. Se você estava desanimado, receba ânimo agora, porque aquele que está com você nunca te desamparou e não é agora que vai desamparar. E pode ter certeza que os 5 pães e 2 peixinhos, ele também pode multiplicar. Deus abençoe vocês e vamos se manter nessa fé, que depois que tudo isso passar, seremos ainda mais fortes. Deus abençoe a todos. Olá, pessoal. Deus abençoe vocês.